Depois de ver os resultados, a gente vai para a parte de cálculo, entro na aba de aço, e na aba de aço eu vou escolher, novamente eu estou com um filtro aqui de seção transversal, eu vou escolher, por exemplo, as vigas principais, estado limite último normal, saída vou botar detalhada já, e saída eu posso pedir por elemento, eu vou botar global para ver o máximo resultado, e vou botar para tudo, e pedir para atualizar. Então aqui a gente tem o fator de utilização de 0,38. Então eu quero ver agora o resultado detalhado. Deixa a saída detalhada como mencionei, clico em visualizar. E temos a saída de acordo com a 8800, com todos os dados, esforços, preenchimentos de valores. É um relatório bem claro, bem transparente. Você pode ver exatamente o que foi feito pelo software de consideração e assim acompanhar todo o desenvolvimento de cálculo que foi feito para essa seção dessa barra ou para várias seções de várias barras. Então realmente é um relatório muito diferenciado em relação a outros softwares, ajuda bastante a compreensão do cálculo. Então, basicamente, se está verde, está todo mundo abaixo do 1, que é o fator de utilização, ou unit check. Vou botar agora para as terças. E novamente a gente vai ver o maior valor, que é 0,57. Clique em visualizar. E tenho aqui o resultado completo do cálculo desse elemento, da mesma forma que o outro. E os tirantes, para um cálculo correto deles, seria necessário fazer um cálculo não linear dentro do SIA, de forma que qualquer compressão fosse eliminada desse elemento, mas novamente por uma questão de simplicidade e tornar o exercício mais didático, não vamos fazer isso nesse momento. Vamos clicar agora para a parte de concreto. A parte de concreto, quando você entra, automaticamente ele exibe as armaduras que já foram feitas, e já foram feitas armaduras para essas vigas e para esse pilar aqui. Como é que funciona a parte de concreto? Eu vou verificar inicialmente as forças internas de cálculo. Essas forças internas de cálculo vão fazer o cálculo da segunda ordem local dos pilares, ou você pode ver resultados, momentos, cortantes das vigas. Mas antes da gente pedir o resultado das forças internas, nós vamos fazer uma configuração da flambagem desse pilar. Então vou sair dessa tela só para facilitar, vou clicar no elemento B206, vou entrar aqui em flambagem, 3 pontos, e aqui eu tenho a configuração de travamentos do pilar, então vendo em um sentido ou outro, pode ver que ele desconsidera esse travamento, eu vou considerar, então vou clicar aqui. E além disso ele pode calcular o coeficiente para a gente, ou eu posso definir o fator, e eu vou definir o fator para os dois sentidos. E assim eu fiz uma configuração de travamento e os coeficientes de flambagem para esse elemento. Voltando para concreto, forças internas, vou pedir o momento recalculado. Tenho aí os momentos recalculados já. Posso pedir o resultado, vou pedir o resultado individual para o pilar que a gente acabou de modificar. Posso clicar em visualizar. Eu tenho uma saída resumida, que é basicamente a saída tabelada, ou a saída completa, que eu tenho todos os detalhes de cálculo. Novamente, um relatório muito claro, no qual você consegue acompanhar todo o processo de cálculo que foi realizado.
Próximo passo, pedir a armadura. Eu vou pedir só desse elemento. Então vou botar atual, elementos normais, AS requerido, saída completa. Vou pedir só do pilar. Vou clicar aqui. Ele vai pegar as informações das forças internas recalculadas, trazer aqui para a parte de cálculo e nos dar a armadura necessária desse elemento. Então a gente tem 7,28 cm². Vou clicar em visualizar. Vou correr aqui, eu vou ter o cálculo de flexão, cisalhamento, torção, todos os cálculos. E aqui a quantidade de barras necessárias, por exemplo, 4 φ de 16 seria necessário para essa barra. Você pode pedir também a armadura para as lajes. Vou fazer aqui só para o peso próprio, para ser mais rápido. Clique em atualizar. E aqui nós temos a quantidade de armadura de acordo com as isobandas. Bem, feito o cálculo da armadura, nós podemos lançar barras nos elementos. Então eu vou clicar aqui em nova armadura, clicar nessa barra, início dela até o final. Vou escolher um layout. Vou escolher esse layout que temos 4 barras. Vou dar OK. E vou clicar de acordo com a configuração de concreto que está com o ferro de 16, estribos de 8. A gente já lança essa armadura com os 4 fios de 16. Claro que ela pode ser editada, trocada de diâmetro e mais outras funções. E a gente entra na parte de verificação. Então a gente tem a verificação de resposta. O que seria a verificação de resposta? Eu tenho um elemento e eu tenho as barras ou tenho uma armadura já inserida nele. Vou colocar aqui como atual, combinações, estado limite último. Eu vou pedir para ele verificar esse elemento aqui exatamente. Vou colocar aqui a saída já completa e vou pedir para atualizar. E aqui a gente tem os valores de capacidade de carga. Então, se está verdinho, nesse ponto eu estou bem econômico. A resistência do elemento está praticamente igual aos esforços solicitantes que estão ocorrendo aqui. E aqui a gente tem os valores, o restante dos valores. Clique em visualizar. E tenho todo o relatório novamente bem claro. Depois a gente tem a configuração da abertura de fissuras. Isso aqui eu vou botar nas vigas que estão armadas. Então vou clicar aqui perto do eixo, selecionar o elemento. Então vou deixar atual, combinação frequente, que é a combinação de verificação de fissuras, saída também completa. Vou pedir para atualizar e vou verificar só esses elementos. Cuidado verificar um elemento que não tem armadura, que vai dar erro. Então para esse elemento a gente não teve fissuras. E por fim, entrando em flecha, quase permanente a combinação, atual também para pegar só essas vigas, né? Vou clicar em atualizar. E a gente tem um valor de 0,06, quer dizer, muito longe, aqui fazendo um fator de verificação, muito longe do valor limite. Bem, feito o dimensionamento, agora a gente pode fazer a extração de resultados. Então podemos extrair, por exemplo, imagens da estrutura. Para isso, você cria um grid de linhas que gera os planos da estrutura. Então, a gente tem um grid de 15, 6, 8 vezes, depois 6, depois 1,322, que é a altura da cabeça do pilar cumieira. Lançamos aqui.
Podemos vir aqui em galeria de imagens, seção por planos do grid. Tem várias formas de gerar várias seções com várias configurações diferentes, mas aqui a gente vai pelo padrão. Fecho. E abrindo aqui, eu tenho todas as imagens que ele gerou. Depois eu posso vir em galeria do layout de planta, nova, clico aqui, imagens da galeria, com Ctrl, seguro o Ctrl, vou escolher algumas imagens, clicar em fechar, arrasto as imagens, clique e arrasto para transferir essa para cá. Posso botar uma imagem em 3D aqui também. E depois salvar com um outro formato qualquer. Para a imagem 3D, clique no botão direito, imagem para a galeria, vai essa imagem para lá e você pode jogar na planta. Outro recurso que é um grande benefício do SIA é o Engineering Report. Eu já tenho um relatório pronto, vou abri-lo. Basicamente ele é um editor de texto integrado ao seu modelo 3D. Então podemos, por exemplo, aqui nós temos a tabela logo após o índice. Então posso clicar aqui e colocar uma quebra de página. Automaticamente o índice fica isolado. Aqui eu tenho as tabelas, ela segue 1.2, 1.1, ou 2.1, 2.2 e assim vai. Podemos agora pegar uma imagem da estrutura. Então, botão direito do mouse, eu vou renderizar a imagem. Botão direito, imagem ativa para o Engineering Report. Basta inserir e fechar. Eu vou querer também uma imagem unifilar para a parte de resultados. Então, vou inserir. Voltando para o Engineering Report. Vou ter as duas imagens. Essa primeira imagem vai se encaixar na descrição. Então, ela está seguindo a descrição. E a outra imagem, eu vou fazer aqui primeiro entrar em configurações, casos de carregamento, vou indentar e a imagem vou indentar abaixo dos casos de carregamento. Você pode ver que aparece uma exclamação, vou pedir para regerar os dados, toda vez que tiver exclamação é porque eu tenho que regerar os dados. Então o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente gerar uma tabela e a imagem do carregamento abaixo. Então eu vou pedir para ele editar os parâmetros da imagem. Poderia ter feito isso antes. Cargas e massa. Exibir as cargas. Vou dar OK. Vou pedir para ele gerar. E agora sim, tem os carregamentos em cada imagem automaticamente.
Se eu não estiver satisfeito com a posição da imagem, clico aqui ponto de vista, altero a rotação da imagem, já está aqui de novo. Então você tem uma plena integração entre a sua memória e a tua estrutura. E para que isso, por que isso é tão importante? Pois qualquer alteração, e aqui eu vou apagar boa parte do projeto, não vou recalcular, vou entrar no Engineering Report de novo, escolher o relatório que está aberto, você vai ver uma exclamação vermelha aqui em todos os elementos dizendo que eles estão desatualizados. Como eu estou sem cálculo, eu vou só atualizar as informações, por exemplo, essa informação de imagem, eu posso atualizar tudo, recalculo a estrutura, mando atualizar tudo e atualiza todo o relatório, vou mandar atualizar só a imagem. Você já pode ver a nova imagem que foi extraída e com o recálculo da estrutura e mandando clicar aqui, você tem todos os resultados. A partir desse momento vocês não precisam mais seguir o passo a passo. Eu vou mandar calcular novamente, pois a próxima função vai depender de um cálculo que não vai estar na máquina de vocês. Mas é só para exemplificar. Eu vou entrar aqui em Design Forms integrados. Eu vou ter aqui outros cálculos. O que é o Design Forms ou o SIA Design Forms? É uma maneira de você fazer o seu próprio cálculo virar um cálculo nativo do SIA. Então aqui eu tenho o cálculo que eu programei dentro do SIA Design Forms. A programação segue uma programação muito similar a C#. E aqui a gente tem a programação, o formato de saída do relatório, à medida que você escreve aqui. Por exemplo, vou fazer uma edição que mostre aqui a mudança do texto superior. À medida que você escreve aqui, ele vai escrevendo aqui já o relatório de saída, que vai ser apresentado na memória de cálculo. E aqui vocês podem perceber que é um cálculo de sapata. Então, eu faço a integração desse cálculo com o SIA. Então, vou lançar a verificação aqui em algum dos apoios. Vou pedir para que ele me dê valor. Clicar em visualizar. Como eu fiz o peso próprio, claro que as dimensões da sapata vão ficar bem pequenas. Vou pedir a saída completa, aqui são os valores da geometria da sapata. E aqui é o mesmo cálculo, vindo lá do SIA Design Forms. Pode ver que é o mesmo relatório, mesma sequência de relatório, né? Eu tenho a sequência de cálculo, pegando os dados da seção transversal que eu estou utilizando, que é aquela 30×30, e todos os outros valores. Pode ver que, como eu disse, a sapata vai ficar bem pequena, porque eu estou usando basicamente só o peso próprio. E assim você consegue integrar qualquer cálculo seu pessoal, torná-lo um cálculo nativo do SIA, e mais uma vez mostra os benefícios dessa ferramenta, pois se você fosse verificar essa geometria da sapata para cada apoio desse, você precisaria lançar manualmente uma planilha cada apoio desse. E aqui não, você consegue verificar quantos apoios você desejar em apenas alguns segundos. E esse cálculo pode ser feito para um apoio, pode ser feito um cálculo que seja ao longo de uma viga, cada seção da viga pode ter um cálculo específico seu, ou uma placa 2D também. Então é importante frisar bem que o SIA é um software altamente customizável e que vai atender qualquer demanda sua.